Infelizmente, hoje, 8 de setembro, para registrar aqui dessa tribuna, e essa é uma obrigação de qualquer agente político que defende a democracia, que defende a dignidade humana, que defende um padrão de convívio social, registrar aqui um misto de indignação com perplexidade pelos atos realizados e preparados sobre a liderança do presidente da República no dia 7 de setembro. Culminou essa preparação no dia 7 de setembro. Nós, democratas, sabemos e defendemos a liberdade de organização, de mobilização, de expressão das ideias, o pluripartidarismo, as ideias divergentes. É assim que ocorre no mundo inteiro, pelo menos na maioria dos países. Você tem segmentos conservadores, segmentos progressistas, segmentos que são mais alinhados com o pensamento de esquerda, outros com pensamento de direita, mas cabe ao regime e ao sistema democrático organizar o funcionamento político para que as decisões tomadas preservem as decisões que afetam beneficamente, positivamente, a maioria, o ideal coletivo, o bem público, o interesse público. O que aconteceu ontem não foi isso. As mobilizações realizadas pelo presidente da República tinham como um dos objetivos atentar contra pilares da democracia. E aí, independente de ser de esquerda, de centro ou de direita, cabe a nós, principalmente que vivenciamos o parlamento, fazer essa defesa enfática da democracia, das suas instituições, mesmo reconhecendo que as próprias instituições devem se renovar, devem também buscar seus aperfeiçoamentos cotidianamente. Seja o poder executivo, o poder judiciário, o próprio poder legislativo, e sempre buscando uma sinergia maior, uma interação maior com a sociedade e abrindo a esta própria sociedade espaços de participação e influência maiores nas decisões tomadas por essas instituições. Olha, deputado Dr. Jean, ontem, 7 de setembro, uma data importante na historiografia, na trajetória do nosso país, comemora-se a independência, 199 anos, ou seja, próximo do bicentenário da independência, e o Brasil atolado em múltiplos problemas. O papel do presidente da República, que, após ser eleito, governa para todos, ou deveria governar para todos e para todas, ele deveria ter canalizado suas energias para buscar respostas a demandas urgentes e necessidades concretas da população nessa quadra histórica do nosso país. Um país que está próximo das 600 mil mortes com essa terrível pandemia. Um país que ainda não universalizou o acesso e a disponibilidade de vacina
de maneira completa para o conjunto da sua população, o que inclusive acarretou milhares de mortes. E a CPI da Covid tem mostrado as responsabilidades ou as irresponsabilidades do governo federal nesse sentido. O presidente devia estar preocupado com a queda, em média, de 10% na renda do brasileiro e da brasileira na pandemia. Imagine 10% na queda, 10% na média, e a gente sabe que as pessoas mais pobres tiveram uma queda maior. Ou com os dados da insegurança alimentar, entre moderada e grave, 56% da população brasileira em insegurança alimentar e nutricional. Mais de 100 milhões de pessoas. Insegurança alimentar grave atende pelo nome de fome, 9%, quase 20 milhões de brasileiros e brasileiras. O aumento da pobreza extrema, o aumento do desemprego. Vejam agora o PIB do último trimestre, um PIB negativo, crise hídrica, crise energética, risco de racionamento, aumento do preço dos combustíveis, gasolina R$ 7,00, um botijão de gás R$ 100,00, aumento na conta de luz, aumento no preço dos alimentos, do arroz, do feijão, da carne bovina, do frango, de tudo. Então, parece que o Brasil não tem problema para ser enfrentado. O presidente se dá ao luxo, em nome de arregimentar aqueles que estão sendo provavelmente enganados ou manipulados com fake news e outras estratégias. Ele se utiliza de uma data dessa para atacar as instituições. E isso é que é o mais grave, porque ele está atacando a democracia. Ele volta com essa história do voto impresso, de novo, isso já foi debatido lá na Câmara dos Deputados. Ele incita a desobediência a atos do Supremo Tribunal Federal, porque não se ataca apenas um ou outro ministro. Se você incita desobediência a atos do Supremo, uma decisão tomada por um dos seus integrantes, você está incitando desobediência ao Supremo. A forma de tratamento, os arroubos antidemocráticos. Então, doutor Jean e demais deputados e deputadas, um momento de indignação, porque o brasileiro e o Brasil não merecem isso. Nós tínhamos aqui, nesse momento, estar debruçados em como superar esses desafios. Será que o presidente, infelizmente parece que não, será que não se sensibiliza, não tem compaixão com pessoas na fila para comer e comprar osso? Ou as pessoas que estão, por necessidade, morando precariamente ou estando precariamente nas ruas das grandes e médias cidades, por absoluta falta de lar, de emprego e de renda? Será que o presidente não se comove com as 570, 580, quase 600 mil famílias que perderam pessoas próximas, queridas? Será que ele não se preocupa em imunizar completamente com a segunda dose e até agora o debate da terceira dose o maior número de brasileiros e brasileiras, evitando a propagação da pandemia que apresenta
novas variantes, olha, não imaginei na minha vida, depois de tantos anos de luta para consolidar a democracia, viver e acompanhar episódios como o de ontem, que tem repercussões. Hoje mesmo já tinha grupos de direita querendo invadir, depredar o Ministério da Saúde. O sinal dado pelo presidente é de desunião, de intolerância, de violência. Então é muito, muito importante mesmo que as instituições reajam. As instituições reajam. Congresso Nacional, o Supremo, os partidos políticos, a sociedade civil organizada, porque a democracia é um bem muito importante para uma sociedade. E, repito, as instituições podem cometer erros. As instituições são falíveis. O nosso próprio partido PT foi muitas vezes prejudicado ou injustiçado pelas instituições. A própria mídia. Mas nós temos a obrigação de defender e melhorar esse funcionamento democrático. E não simplesmente atacar. Então é muito grave. Felizmente, ontem mesmo, instituições sérias, responsáveis, que já há muitos anos realizam no 7 de setembro mobilizações numa outra perspectiva, e aqui eu destaco o Grito dos Excluídos, realizado há 27 anos, em defesa da justiça social, da igualdade, em defesa dos mais pobres. Felizmente existem instituições, e hoje não só a Igreja Católica, mas houve já uma ampla adesão de outras igrejas e movimentos ao Grito dos Excluídos. Felizmente, anualmente, tem no calendário da cidadania essas mobilizações, para mostrar um outro caminho, um outro rumo. Mas, sinceramente, nesse momento de tanta dor, de tanta aflição, de tanto desemprego, de tanta pobreza, de tantas mortes, de tanta fome, de tantos reajustes, de tantas privações, nós temos que despender energia, e temos que despender, porque onde passa um boi, passa uma boiada. Eu não menosprezo ou subestimo as intenções golpistas do presidente da República. Então, é muito importante, e eu fiz questão de aqui hoje, já no início dessa reunião, Minas Gerais tem um papel importante. Minas Gerais é um bastião da liberdade, da democracia. E aqui eu não estou falando de partidos políticos simplesmente, eu falo aqui das instituições políticas. É importante que elas se manifestem em defesa da democracia, da paz, da tolerância, e sempre aperfeiçoando as instituições democráticas. Mas não há um melhor sistema político do que a democracia. E cabe a nós defendê-la. E cabe a nós não perdermos em nossos horizontes as demandas concretas e objetivas da população brasileira e mineira. Paz, emprego, saúde, renda, dignidade humana. Muito obrigado, presidente.